Saiu. A filmagem da câmera ativada por movimento mostra tudo o que eu precisava ver depois de 7 anos de busca. 2 pequenas figuras caminhando pela densa região selvagem de Washington, ao lado de uma forma escura e massiva que se move com uma graça fluida e determinada pela vegetação rasteira. As crianças usam jaquetas vermelhas idênticas, as mesmas jaquetas que meus filhos gêmeos, Marcus e Michael, estavam vestindo quando sumiram naquela manhã de novembro de 2001. Eles caminham calmamente ao lado da criatura imponente, sem demonstrar medo ou angústia, movendo-se com a confiança tranquila de crianças que encontraram seu lugar em um mundo que não deveria existir. O que você está prestes a ouvir é o relato verdadeiro daquele dia de outono, e as evidências que coletei desde então que provam que meus meninos não se perderam, não foram levados por um predador humano e não estão mortos. Eles foram adotados por algo que o mundo descarta como mitologia, algo que a ciência se recusa a reconhecer, algo que agora sei com absoluta certeza que vive nas profundezas da natureza selvagem do Noroeste Pacífico. Meu nome é Richard. E esta é a história de como perdi meus filhos gêmeos para a floresta e de como estou determinado a encontrá-los novamente. O dia 17 de novembro de 2001 começou como uma manhã de outono perfeita para a nossa viagem anual de acampamento ao Olympic National Forest. A natureza selvagem de Washington se estendia infinitamente ao nosso redor, coberta por um tapete de folhas caídas em tons de ouro e carmesim que faziam um barulho crocante sob nossas botas, enquanto nos aventurávamos mais fundo em um território que parecia antigo e intocado pela civilização moderna. Marcus e Michael, meus energéticos gêmeos de 7 anos, corriam à frente pela vegetação rasteira com uma empolgação contagiante, enquanto competiam para ver quem encontrava os cogumelos mais interessantes, as formações rochosas mais estranhas, as árvores mais altas. Fazíamos essa viagem de acampamento todos os anos, desde que os meninos tinham idade suficiente para andar, uma tradição de pai e filhos que significava tudo para nós 3. Minha esposa havia falecido de câncer quando os gêmeos tinham apenas 4 anos, e essas aventuras na natureza se tornaram nossa maneira de nos curarmos juntos, de construir memórias que honravam seu amor pelo ar livre, enquanto forjávamos nosso próprio caminho como família. Marcus e Michael eram inseparáveis, daquele jeito que só gêmeos idênticos conseguem ser. Eles não compartilhavam apenas os cabelos escuros e cacheados e os olhos verdes brilhantes, mas uma conexão quase sobrenatural que lhes permitia terminar as frases um do outro, saber quando o outro estava machucado ou com medo e se comunicar de maneiras que pareciam transcender o entendimento normal. Seus professores na escola frequentemente comentavam sobre como os meninos pareciam operar como uma única unidade, pensando e se movendo em perfeita sincronia. Em casa, quando não estavam explorando a mata atrás de nossa casa, passavam horas assistindo a documentários sobre a natureza juntos, sonhando com as criaturas que poderiam encontrar na vida selvagem. Sua fascinação pela vida selvagem lhes rendeu apelidos carinhosos entre nossos amigos e familiares. Marcus era chamado de Garoto Lobo, por seu amor por caninos, enquanto Michael era apelidado de Filhote de Urso, por sua fascinação pelas criaturas poderosas que vagavam pelas florestas que visitávamos. Naquela manhã, ambos os meninos carregavam pequenas mochilas cheias dos suprimentos que haviam selecionado cuidadosamente para nossa aventura de acampamento de 3 dias. Marcus havia embalado sua bússola, seu livro favorito de identificação da vida selvagem e o pequeno canivete que eu lhe dera em seu 7º aniversário. Michael carregava binóculos, um caderno para desenhar os animais que esperava ver e uma lanterna para explorar depois de escurecer.
Suas bochechas estavam coradas pelo ar frio do outono, seus olhos brilhando com a pura alegria que só as crianças possuem quando cercadas pela maravilha natural. A floresta parecia mágica naquele dia, com árvores perenes ancestrais se erguendo sobre nós, enquanto árvores de folhas caducas pintavam o subbosque com cores brilhantes de outono. Feixes de luz solar dourada se infiltravam pela copa das árvores, criando padrões no chão da floresta que pareciam quase deliberadamente artísticos. Havíamos obtido uma permissão para acampar em área remota que nos permitia ficar longe dos locais usuais onde outras famílias se reuniam. E quanto mais fundo íamos, mais intocada e pura a natureza se tornava. 3 horas após o início de nossa caminhada, Marcos avistou algo que mudaria nossas vidas para sempre. Um conjunto de pegadas na terra macia, perto de um riacho. Diferente de tudo que eu já tinha visto em meus 20 anos de experiência na natureza. Eram enormes, facilmente o dobro do tamanho das minhas próprias pegadas, pressionadas profundamente na lama de uma forma que sugeria que o que quer que as tivesse feito carregava um peso imenso. O comprimento da passada era impossível para qualquer ser humano, cada passo cobrindo quase 1,5 metros de terreno. Cada pegada media aproximadamente 17 polegadas de comprimento e 7 de largura, com o que pareciam ser impressões distintas dos dedos, claramente visíveis no solo macio. As pegadas se afastavam do riacho e iam mais fundo na floresta, desaparecendo em uma seção de mata tão densa que a copa das árvores bloqueava a maior parte da luz da tarde. Algo primitivo no meu instinto gritava perigo quando olhei para aquelas pegadas. Não eram pegadas de urso, e eu já tinha visto muitas delas ao longo dos anos acampando nessas montanhas. Não eram de nenhum animal conhecido nesta região. Eram de outra coisa, algo que não deveria existir, mas que claramente havia passado por ali apenas algumas horas antes de nossa chegada. As bordas das pegadas ainda estavam nítidas e bem definidas, indicando que eram frescas, provavelmente feitas naquela mesma manhã. Ajoelhei-me para examiná-las mais de perto, passando os dedos pelas impressões profundas, enquanto minha mente corria por todas as explicações possíveis. Nada se encaixava. Nada fazia sentido. Marcos e Michael ficaram hipnotizados com a descoberta. Suas mentes jovens interpretaram as pegadas misteriosas como um quebra-cabeça emocionante a ser resolvido, em vez de um aviso para fugir. Eles circulavam as pegadas como pequenos detetives, comparando o tamanho com seus próprios pés, especulando sobre que tipo de criatura poderia tê-las feito. Marcos sugeriu que poderia ser um urso andando sobre as patas traseiras, enquanto Michael contrapôs que nenhum urso poderia ter dedos tão longos ou um padrão de passada tão humano. Antes que eu pudesse impedi-los, eles estavam seguindo a trilha juntos, gritando que queriam ver onde as pegadas levavam. Eu deveria tê-los agarrado ali mesmo, deveria ter pegado os dois, um debaixo de cada braço, e os levado de volta para a caminhonete sem olhar para trás. Mas os meninos já estavam 50 metros à frente, suas pequenas figuras zigue-zagueando entre as árvores com o entusiasmo destemido da infância. Meu irmão James, que se juntou a nós na expedição, me incentivou a deixar os meninos explorarem enquanto montávamos o acampamento. Eles tinham seus apitos, ele me lembrou. Eles sabiam que deviam apitar 3 vezes se ficassem com medo ou se perdessem. E podíamos ouvir sua conversa animada ecoando por entre as árvores, prova de que estavam bem, apenas explorando da maneira que as crianças deveriam ter permissão para explorar. Em poucos minutos, Marcos e Michael desapareceram de vista, engolidos pela floresta ancestral, que de repente parecia mais um predador do que um parquinho.
Suas vozes foram sumindo à medida que se aprofundavam na mata, ainda seguindo aquelas pegadas impossíveis que levavam a uma seção da floresta que eu nunca havia explorado antes. No início, presumimos que os gêmeos estavam logo além do próximo aglomerado de árvores, focados em qualquer descoberta fascinante que tivesse capturado sua atenção. Mas então, as respostas pararam. A floresta ficou em silêncio, exceto pelo sussurro do vento nas folhas de outono. Nossos chamados por Marcos e Michael ecoavam por entre as árvores, tornando-se mais desesperados a cada grito não respondido. Quando finalmente paramos o que estávamos fazendo para procurar ativamente pelos meninos, a terrível constatação nos atingiu com a força de um soco. Marcos e Michael não estavam em lugar nenhum. Imediatamente começamos a seguir as pegadas dos gêmeos no chão macio da floresta. A trilha deles era fácil de seguir no início. 2 conjuntos de pequenas e distintas marcas de botas que se aprofundavam na floresta, seguindo ao lado daquelas pegadas massivas e inexplicáveis que havíamos descoberto mais cedo. Mas então algo aconteceu que desafiava toda a lógica e razão. A cerca de 400 metros do nosso acampamento, as pegadas dos gêmeos simplesmente terminavam. Não gradualmente, como se eles tivessem se virado ou mudado de direção. Elas simplesmente paravam. Ambos os conjuntos de pegadas terminando exatamente no mesmo ponto, como se os 2 meninos tivessem sido levantados no ar simultaneamente e levados embora. As pegadas enormes continuavam por mais uns 30 metros antes de desaparecerem em uma área rochosa, onde o solo era muito duro para reter impressões claras. Era como se qualquer criatura que tivesse feito aquelas pegadas tivesse levado Marcos e Michael com ela. Procuramos freneticamente enquanto a escuridão caía. Perto do local onde as pegadas dos gêmeos terminaram, encontramos algo que me gelou mais do que o frio de novembro. Uma estranha formação nas folhas caídas, um padrão circular, onde as folhas haviam sido deliberadamente arranjadas em um desenho espiral. O padrão era perfeito demais, obviamente artificial demais para ser resultado do vento ou da atividade animal. A 50 metros de distância, descobrimos um abrigo improvisado construído com galhos de árvores quebrados. A estrutura era sofisticada, muito avançada para meninos de 7 anos assustados terem construído. Os galhos usados na construção eram grossos, alguns tão largos quanto meu braço, e vários haviam sido partidos ao meio de forma limpa. Um feito que exigiria uma força imensa. O que quer que tenha construído este abrigo possuía tanto inteligência quanto poder físico muito além da capacidade humana. A notícia do desaparecimento dos gêmeos se espalhou rapidamente. Em poucas horas, equipes de busca e resgate se reuniram e, ao amanhecer, centenas de voluntários se juntaram ao esforço, formando correntes humanas que vasculharam cada centímetro do terreno. Helicópteros equipados com tecnologia de imagem térmica varreram a área de cima, mas as varreduras térmicas não mostraram nada além das assinaturas das próprias equipes de busca e da vida selvagem normal da floresta. As equipes de busca e resgate trouxeram cães especialmente treinados para tentar pegar o cheiro dos gêmeos. Mas quando levados para a área onde as pegadas de Marcos e Michael desapareceram, eles se comportaram de maneiras que seus treinadores nunca haviam testemunhado antes. Em vez de pegar uma trilha de cheiro, os cães ficaram agitados e medrosos. Vários choramingaram e recuaram da área, com o rabo entre as pernas. Outros começaram a uivar. Não o latido intencional de cães em uma trilha, mas algo que soava quase como terror ou luto. Uma treinadora experiente admitiu em particular que nunca tinha visto nada parecido. Os cães estavam claramente detectando algo naquela área, mas o que quer que fosse inspirava medo em vez do instinto de caça para o qual esses animais foram treinados.
3 dos cães se recusaram a entrar na seção da floresta onde as pegadas dos gêmeos terminavam, apesar dos comandos repetidos de seus treinadores. Por 9 dias, a busca continuou sem parar. Mas apesar de toda a tecnologia, de toda a mão de obra, de todas as orações, esperança e busca desesperada, Marcus e Michael continuaram desaparecidos. Era como se a floresta os tivesse simplesmente engolido por inteiro. No 4º dia da busca, voluntários fizeram outra descoberta. Conjuntos adicionais das pegadas massivas foram encontrados em uma área lamacenta perto de um pequeno lago, a cerca de 1,2 km de onde os gêmeos foram vistos pela última vez. Essas pegadas eram ainda mais claras do que as que havíamos encontrado originalmente. Um especialista em vida selvagem trazido para ajudar na busca examinou as pegadas extensivamente e as declarou diferentes de tudo em seus 30 anos de experiência. A profundidade das impressões sugeria uma criatura pesando pelo menos 230 quilos, mas o espaçamento indicava movimento bípede. O especialista ficou visivelmente abalado com sua análise e, quando pressionado por uma explicação, só conseguiu balançar a cabeça e admitir que não tinha uma estrutura científica para entender o que havia feito aquelas pegadas. O mais significativo é que, misturadas com as pegadas massivas, havia pegadas menores que só poderiam ter sido feitas por crianças. 2 conjuntos de pequenas pegadas, andando lado a lado, apareciam intermitentemente ao longo da trilha, como se as crianças tivessem permissão para andar sozinhas por trechos antes de serem carregadas novamente. O espaçamento dessas pegadas menores era normal, não apressado ou em pânico, sugerindo que quem as estava fazendo não estava correndo ou fugindo. Após 9 dias de busca intensiva, as autoridades tomaram a dolorosa decisão de reduzir a operação. A busca oficial foi suspensa, embora o caso tenha permanecido aberto. Mas minha família se recusou a desistir. Organizamos nossos próprios grupos de busca, retornando à floresta todo fim de semana por meses. Colamos panfletos por toda a região, oferecendo uma recompensa substancial por qualquer informação. Aqueles panfletos desgastados e desbotados ainda estão pendurados em árvores por toda a área, testemunhos de nossa recusa em abandonar a esperança. Cerca de 6 semanas após o desaparecimento dos gêmeos, um caçador encontrou vários itens que reacenderam a investigação. Um pequeno caderno que pertencia a Michael foi descoberto a vários quilômetros de onde os meninos foram vistos pela última vez. O caderno continha várias páginas novas, preenchidas com desenhos rústicos de figuras grandes, formas humanoides com braços longos e corpos cobertos de pelos, paradas perto de 2 figuras menores que só poderiam representar Michael e seu irmão. Os desenhos eram infantis, mas inconfundivelmente intencionais, mostrando cenas que pareciam retratar os meninos interagindo com essas criaturas massivas. Encontrada perto do caderno estava a bússola de Marcus. Mais significativamente, havia vestígios de algum tipo de material orgânico em ambos os itens, uma substância que foi posteriormente analisada e continha proteínas diferentes de qualquer coisa em qualquer banco de dados. A descoberta desses itens tão longe da área de busca original provou que os gêmeos haviam sido transportados. Mas a questão permanecia: por quem ou pelo quê? A grande revelação veio 7 anos depois, no outono de 2008. Uma pesquisadora da vida selvagem havia montado uma rede de câmeras de trilha por toda a região selvagem de Olympic. Uma de suas câmeras, posicionada em uma área remota, capturou uma filmagem que mudaria tudo. A filmagem mostrava uma criatura humanoide enorme, andando ereta pela floresta.
O ser tinha pelo menos 2,5 metros de altura, coberto por pelos castanho-avermelhados escuros, com braços que pendiam abaixo dos joelhos e uma compleição que sugeria imensa força física. Seus movimentos eram fluidos e naturais, não o andar desajeitado de uma pessoa em uma fantasia, mas o movimento fácil de uma criatura perfeitamente adaptada ao seu ambiente. Mas o que tornou a filmagem verdadeiramente extraordinária foi o que caminhava ao seu lado. Ao lado da criatura enorme, acompanhando seu ritmo com uma familiaridade tranquila, estavam duas figuras menores. Pareciam ser adolescentes humanos, seus rostos parcialmente obscurecidos pelo ângulo da câmera, mas sua linguagem corporal era claramente confortável e sem medo. Eles usavam o que pareciam ser roupas feitas à mão, algum tipo de pele de animal transformada em vestimentas simples. Mas sobre essas vestimentas havia vislumbres de um tecido vermelho, a cor inconfundível das jaquetas idênticas que Marcus e Michael usavam. As crianças caminhavam livremente ao lado da criatura, sem mostrar sinais de medo ou contenção. Seus movimentos eram confiantes, sua postura relaxada. Em um ponto da filmagem, uma das figuras menores estendeu a mão e tocou a mão enorme da criatura, um gesto de afeto que fez meu coração disparar e se partir ao mesmo tempo. Quando a filmagem foi aprimorada, os detalhes se tornaram ainda mais significativos. O material vermelho era idêntico ao tecido usado nas jaquetas dos gêmeos. As proporções corporais das figuras menores eram consistentes com as de meninos de 14 anos, que é exatamente a idade que Marcus e Michael teriam. Mais notavelmente, a maneira como as duas figuras menores se moviam em relação uma à outra mostrava a sincronização inconfundível de gêmeos idênticos. Por 7 anos eu havia evitado a conclusão óbvia, mas a evidência era esmagadora. As pegadas enormes correspondiam a moldes conhecidos de supostas pegadas de Bigfoot. A construção sofisticada do abrigo exigia força e inteligência além da capacidade humana normal. A reação assustada dos cães de busca treinados sugeria que eles estavam detectando algo que acionava seus instintos de sobrevivência mais profundos. O material orgânico encontrado no caderno de Michael continha proteínas que não correspondiam a nenhuma espécie conhecida. Os desenhos naquele caderno mostravam Michael tentando documentar sua experiência. E agora, a filmagem da câmera de trilha, mostrando o que só poderiam ser meus filhos, 7 anos mais velhos, mas inconfundivelmente vivos, caminhando amigavelmente ao lado de uma criatura que não deveria existir, mas que claramente existia. Voltei àquela mata todos os meses, depois de receber a filmagem da câmera de trilha, equipado com minhas próprias câmeras e o conhecimento que adquiri sobre essas criaturas e seus padrões de comportamento. Ao longo de 7 anos de estudo intensivo, aprendi a reconhecer sinais de sua presença. Árvores torcidas em alturas que nenhum humano poderia alcançar. Formações de galhos que parecem deliberadamente arranjadas. Áreas onde os sons normais da vida na floresta se tornam estranhamente silenciosos. Construí uma cabana na floresta a 3 quilômetros da clareira onde a filmagem foi capturada. É uma estrutura simples, 4 paredes, um teto e janelas que dão para a extensão infinita de árvores onde meus filhos fizeram seu lar. Passo a maior parte do meu tempo lá agora, tendo pedido demissão do meu emprego e vendido a casa onde morávamos. Minhas economias me permitem dedicar-me totalmente a esta busca, a esta vigília que mantenho na esperança de ver meus filhos novamente. 4 vezes nos últimos 7 anos, tive o que acredito terem sido encontros diretos. O primeiro foi apenas um vislumbre de algo enorme se movendo por entre as árvores a cerca de 60 metros de distância. A figura tinha pelo menos 2,5 metros de altura, coberta de pelos escuros, andando ereta. Ela parou, virou-se ligeiramente
e eu juro que olhou diretamente para mim por um momento antes de desaparecer na vegetação rasteira. O segundo encontro envolveu encontrar pegadas frescas perto de uma das minhas câmeras, impressões que apareceram da noite para o dia. As pegadas eram acompanhadas por 2 conjuntos de pegadas menores, de tamanho humano, que poderiam pertencer a adolescentes. Essas pegadas menores mostravam o mesmo padrão de passada sincronizado que eu havia observado na filmagem da câmera de trilha. Naquela noite, do meu acampamento a 800 metros de distância, ouvi vocalizações que não eram feitas por nenhum animal conhecido. Chamados profundos e ressonantes que pareciam vir de várias direções ao mesmo tempo. O terceiro encontro foi o mais significativo. Eu estava verificando uma das minhas câmeras quando notei um movimento com o canto do olho. Virei-me lentamente e lá, a cerca de 40 metros de distância, estavam 2 figuras me observando da sombra de um cedro enorme. Tinham forma humana, tamanho de adolescente, mas vestiam roupas que eu não reconheci. Ficaram perfeitamente imóveis, me observando com o que interpretei como curiosidade em vez de medo. Eu gritei seus nomes, Marcus e Michael, e uma das figuras inclinou a cabeça em um gesto que pareceu quase de reconhecimento. Mas antes que eu pudesse me aproximar, algo enorme se moveu nas sombras atrás deles, e as 2 figuras se viraram e se fundiram com a floresta. O quarto encontro aconteceu no ano passado. Eu estava caminhando por um cume quando cheguei a uma clareira que mostrava sinais óbvios de habitação. Havia abrigos dispostos em um padrão circular ao redor de uma área central. No centro da clareira, encontrei itens que fizeram meu coração parar. 2 pequenas pedras planas e lisas, dispostas em um padrão que reconheci imediatamente. Era um desenho que os gêmeos haviam inventado quando tinham 5 anos. Um símbolo simples que usavam para marcar coisas que lhes pertenciam. Ninguém mais no mundo sabia sobre aquele símbolo. Fiquei naquela clareira por horas, chamando seus nomes. A floresta permaneceu em silêncio, mas tive a sensação inconfundível de que estava sendo observado, avaliado e, por fim, julgado como alguém em quem se podia confiar para não causar mal. As evidências continuam a se acumular. Na primavera passada, encontrei uma estrutura que só poderia ser descrita como um memorial. Em uma pequena clareira a cerca de 5 quilômetros da minha cabana, alguém havia arranjado pedras em um padrão cuidadoso ao redor da base de um cedro enorme. Entre as pedras, havia objetos que me fizeram prender a respiração. Uma pequena bússola, corroída, mas reconhecível como a que eu dera a Marcus. Penas arranjadas em padrões que correspondiam a desenhos que os gêmeos haviam inventado e esculpidos na casca da árvore. A uma altura que exigiria alcançar bem acima da cabeça de um humano, havia 2 símbolos que se pareciam notavelmente com as letras M e M. A escultura era recente. Alguém queria que eu encontrasse este lugar, que visse esta evidência de que os gêmeos se lembravam de seus nomes, se lembravam de suas identidades. Passei 3 dias naquele local. Na segunda noite, ouvi movimento na escuridão. Gritei seus nomes, disse a eles que não estava ali para levá-los embora. Só queria vê-los. Os passos pararam. Então ouvi algo que fez as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. 2 vozes, jovens e claras, falando em uníssono da maneira que só gêmeos conseguem, dizendo uma única palavra que não conseguia entender direito. As vozes vieram de não mais de 20 metros de distância, escondidas na escuridão. Pela manhã, encontrei evidências de que alguém se aproximou do meu acampamento. Pegadas, 2 conjuntos de pegadas de tamanho humano e um conjunto massivo, que chegavam a 3 metros da minha barraca antes de recuar. Perto das pegadas, havia uma pequena oferenda, um feixe de frutas secas embrulhadas em folhas. Era um presente, uma resposta às minhas palavras, uma comunicação que significava: eu também te amo.
em qualquer língua que eles agora falassem. Tomei uma decisão. Vou me mudar permanentemente para esta cabana, dedicando o que resta da minha vida a manter contato com meus filhos e as criaturas que se tornaram sua família. Estabeleci um padrão de interação, deixando oferendas de comida e objetos familiares na borda da clareira. As oferendas que deixo geralmente desaparecem em poucos dias, substituídas às vezes por pequenos símbolos. Também tenho deixado bilhetes, mensagens simples, escritas em papel à prova d'água. No mês passado, encontrei uma resposta. Riscado na casca de uma árvore perto de onde eu havia deixado um dos meus bilhetes, havia um desenho rústico, mas inconfundível, de 3 figuras. 2 figuras menores de pé, juntas, e uma figura maior de pé, separada. Acima das 2 figuras menores, estava esculpida uma forma simples que parecia um coração. Acima da figura maior e única, estava esculpido um ponto de interrogação. Passei a semana seguinte elaborando minha resposta. Usando a mesma técnica, criei meu próprio desenho. Meu desenho mostrava a figura única com os braços estendidos em direção ao par, com um coração esculpido sobre as 3 figuras juntas. Adicionei palavras em letras grandes e simples. Eu amo vocês, não vou embora, só quero ver vocês. Seguros, felizes. Bem, 2 semanas depois, encontrei a resposta deles. As mesmas 3 figuras, mas agora com uma linha, conectando todas as 3. O coração sobre todas as 3, como eu havia desenhado. E abaixo do desenho, riscado cuidadosamente na casca com uma caligrafia que reconheci, apesar de 7 anos de mudança, estavam 2 palavras. Nós lembramos. Eu desabei completamente quando vi aquelas palavras. Caí de joelhos na floresta e chorei como não chorava desde o dia em que eles desapareceram. Eles se lembravam. Apesar de tudo, apesar de 7 anos na natureza com criaturas que não deveriam existir, meus filhos se lembravam de seu pai. Eles se lembravam de serem amados. A partir de seus desenhos e breves palavras esculpidas, juntei as peças de sua história. Eles foram levados, mas não como presas. As criaturas reconheceram algo neles. Os viram seguindo aquelas pegadas massivas com curiosidade destemida e tomaram uma decisão que mudou todas as nossas vidas. Os gêmeos foram cuidados, criados ao lado do que só posso descrever como crianças Bigfoot, aprendendo a sobreviver na floresta profunda. Eles se tornaram parte de uma comunidade que existe além do conhecimento humano. Passei a entender que talvez nunca os tenha de volta, pelo menos não da maneira que eu esperava. Eles não são mais os meninos de 7 anos que corriam pela floresta com suas jaquetas vermelhas idênticas. São jovens adultos agora, moldados por experiências que não consigo imaginar. Mas também passei a entender que não os perdi de verdade. Eles estão vivos, estão juntos. Eles se lembram de quem eram e de onde vieram. E encontraram uma maneira de me fazer saber que o amor que carreguei por todos esses anos os alcançou através da fronteira entre nossos mundos. Marcos e Michael, onde quer que vocês estejam esta noite, dormindo em qualquer abrigo que sua nova família tenha construído, saibam que seu pai está pensando em vocês. Saibam que estou a apenas alguns quilômetros de distância, em uma cabana que fica de frente para a floresta onde vocês fizeram seu lar. Saibam que nunca vou parar de amá-los, nunca vou parar de ter esperança, nunca vou parar de acreditar que o amor transcende qualquer fronteira entre o civilizado e o selvagem. A busca continua. A verdade espera nas sombras entre as árvores ancestrais. E o amor de um pai permanece mais forte que o medo do desconhecido. Durmam bem, meus filhos. Seu pai ainda está aqui. Seu pai sempre estará aqui. E um dia, de alguma forma, encontraremos o caminho de volta um para o outro. A floresta mantém meus filhos, mas não pode conter meu amor. Eu sou Richard. Perdi meus filhos para a natureza selvagem. E eu nunca, jamais,
Vou parar de tentar encontrá-los novamente.